não está aqui com uma folha em branco e vai fazer um desenho em cima. Aqui a gente já tem a grama que nasce. Às vezes eu já posso ter alguma árvorezinha que veio com vento, que veio com passarinho e está nascendo. Então é sempre bom a gente olhar antes, né, e fazer uma capina de acordo com o que a gente está vendo que tem aqui. Aqui no caso é só a grama. Essa grama aqui, onde ela está, ela não vai servir pra gente. Então a gente pode arrancar ela mesmo. Posso arrancar essa grama, né? Então a gente, com a enxada primeiro, tenta não revirar muito terra. É mais o capim mesmo. Mais a grama. Por que que a gente tenta não revirar muito? Porque cada parte do solo tem um lugar próprio para ela. Então o nosso solo ele é formado por duas forças. Uma é a força da gravidade, que decompõe a matéria orgânica e vai descendo. Então a gente tem, o solo ele se forma de cima para baixo, com a força da gravidade, né, os galhos vão caindo, a gente vai cortando as folhas, vai colocando, elas vão apodrecendo e vão nutrindo o solo. Só que o solo também ele tem uma base rochosa, né? Os nossos solos aqui, eles são sobretudo solos de granito, né, que forma essa argila que a gente vê. Então você tem uma base e o solo ele se forma de baixo para cima, né? Então a vida, através de elementos químicos, ela vai mineralizando essa rocha que é a base do solo, que é essa rocha que aqui ela apareceu, que é o costão de Taquatiara, essas rochas. Elas apareceram aqui, mas aqui por baixo, esse leito aqui é tudo com essa rocha, né? Então elas vão apodrecendo a vida do solo, as raízes das plantas, os elementos químicos vão apodrecendo isso e vão mineralizando até esses nutrientes estarem disponíveis nas partes superficiais do solo, né? O que significa? Que o nosso solo ele tem várias camadas, que a gente chama de horizontes, né? Então tem um horizonte orgânico, que é justamente as folhas que caíram, os galhos que caíram, apodreceram e formaram essa parte ali de cima, né? Só que a gente tem esse horizonte lá embaixo que a gente chama de saprolito, né? Saprolito é pedra podre. É essa pedra aqui que começa a apodrecer. Isso aqui já é o resultado da interação dessa parte viva do solo com essa parte mineral, né? E aí já começa o apodrecimento da rocha para se transformar na base, né, do solo, que depois pode vir a ser, aqui no nosso caso, uma argila vermelha, né? Uma argila preta e tal. Por quê? Porque são rochas de origem metamórfica, elas são rochas de origem vulcânica, né? Se você vai na Amazônia, os solos são arenosos, porque são rochas de origem sedimentar. E aqui a gente tem argila, lá você tem muito pouca argila, né? Por que é importante saber isso? Para na hora que a gente for trabalhar o nosso solo, a gente fazer um trabalho adequado. Então, se eu já sei que o solo ele é composto por camadas, por horizontes, eu tenho que preservar esses horizontes na hora que eu for abrir o solo. Então, aqui, por exemplo, a parte de cima do solo é uma parte diferente. Eu boto ela para o lado. Ó, esse marrom escuro, agora está ficando marrom claro, estão vendo? Uhum. Esse marrom claro já é outro horizonte do solo. Então não posso misturar com esse marrom escuro não. Eu tenho que manter o marrom mais clarinho para o outro lado. Porque esse material aqui, ele tem uma vida e elementos químicos que são extremamente úteis para as raízes finas das plantas. Esse material aqui de baixo, ele já é um material
mais mineral. Então, para a raiz da planta se apropriar dele, vai demorar mais tempo. É por isso que ele está lá no fundo. Só quando chegar a raiz grossa da planta lá no fundo que ele vai se apropriar. Tá vendo que são materiais de cores diferentes? Essa cor dele está relacionada a um material orgânico que se deposita. E aquela cavadeira lá? Abriu o buraco. Vê a muda que você vai plantar. Ó, tá numa profundidade boa esse buraco. Não posso botar essa muda aqui, ó. Senão toda essa parte dela vai ficar de fora. Tem que ser bem no colo dela, né? E isso aqui que a gente está fazendo não é um buraco, não é uma cova, né? Cova é lugar de botar defunto, né? Aqui a gente faz um ninho, que é o lugar de criar a vida. É o que o passarinho faz, cria um ninho, né? Aqui a gente busca fazer essa forma côncava, que é a forma onde a vida se gera no planeta. Se você observar o ovo da galinha, ele é côncavo, né? O útero materno é côncavo, que são as formas de gerar vida. A concavidade, ela permite com que o calor seja disperso. Aqui a gente tem muito calor na nossa área, a gente tem. Outro dia o pessoal estava com sensação térmica de 52 graus. Então se eu faço uma forma que acumula o calor, como é essa forma aqui, que é a forma do iglu, do esquimó, essa forma ela junta calor, né? O morrinho. Se eu faço isso, eu aqueço muito meu solo. E a vida no solo, ela funciona com 24 graus. Então se começar a passar de 24, começa a ficar mais devagar a vida. Quando chegar em 30, ela começa a morrer. Chegar em 40 graus o solo, você quase não tem vida mais. Aquele solo que você pisa e queima, não tem vida quase. Então a gente precisa criar essa forma que favoreça a dispersão do calor, né, e concentre os nutrientes. Porque quando chover, vai bater a água e vai vir aqui para o centro, que está mais de baixo. Bate a ferramenta, de um lado fica sempre compactado. Aí a gente vem com a cavadeira aqui e dá só uma soltada. Só para dar o favorecimento das raízes. Isso aqui eu vou fazendo assim, explicando, parece que demora, mas isso aqui depois que pega para fazer rapidinho. Eu costumo falar com as pessoas assim, se você fizer um desses por dia, né, ao longo de um ano você plantou 360 árvores. Né? E o ninho não é só uma árvore. Né? O ninho é um organismo que a gente está criando. Então, eu vou plantar essa muda aqui. O quê? Abacate, isso? Não. Não. Eu não sei o que é, não. Parque, eu também não sei qual é. Vem do parque. Pode ser. Ah, é, você quer? O quê? Pode ser paudalho. É parecido Não, com não é paudalho, não. mas eu acho que não é ele Não é só paudalho, cheirar. não. Cheira aí pra ver se é. Mas... Isso é Que uma lá em nativa casa zona. tem paudalho. Não. O paudalho tem o cheiro bem diferente. Aquele Ah, ali esse é paudalho. É paudalho? Não, aquele ali já. Não, aquele É paudalho também? Paudalho aqui, a gente tem que pensar que o paudalho é uma árvore monstra. É. Não é ela aí. Mas a gente vai... É comichão. Essa aqui é grumichão. É o quê? Grumichão. E essa aí é outro paudalho, né? É. Esse é paudalho. Parece Tá. Uma pimenta branca por aí. Vou botar essa grumichama mesmo. O que é grumichão? É uma frutinha, assim, Uma parece frutinha. uma bitangazinha, uma cereja. Nossa, é? Ela é nativa da mata. E é comível. Nativa dessa floresta aqui mesmo. Ah, que Só legal. que ela não tem mais aí dentro. Poxa. Porque o pessoal cortou muito dela. bacana, Muito, então, muito, muito colocar na ela. época daí dos... Mas nossos ela abre muito a bisavós. raiz é larga. Ela é tipo uma... forma dela é tipo de uma jabuticaba. É. Ela, se você fizer um trabalho inteligente, ela fica até maior que a jabuticaba.
é tipo uma jabuticaba. E ela é melífera, ela enche de abelha, é lindo. Ela fica branca de flor. Ela é uma e você mirtácea, acorda de né? manhã tá aquele barulho. Dentro dela, é espetacular. Ela é parente da goiaba, da jabuticaba, né? Tudo bem. Ó, acomoda bem a muda e pensa justamente nisso, ó, na altura do colo dela. Ela não pode ficar acima, nem muito enterrada lá embaixo. Depois no final a gente pode ajeitar isso. E agora, na hora de trazer, eu trago essa terra de cá para dentro. Não trago essa que está mais, Na rede. né? Essa aqui que é a terra boa. Tava por cima. Então a gente vem com ela, rodeia a planta. Por quê? Porque agora essa terra boa que vai estar encostando na raiz. E aí aperta bem do lado. Muitas vezes a gente tem o costume de apertar aqui em cima, ó. Aqui a gente não aperta. Por que a gente não aperta em cima? Porque a gente tem as raízes finas justamente nessa parte de cima. Então eu não posso dificultar esse processo da planta, que é um processo lento e é difícil também. Ela pode encontrar muitos empecilhos, que é esse processo de enraizamento dela. Então esse enraizamento tem que ser o mais fácil possível, tem que favorecer ao máximo. Aqui do lado a gente aperta, que é para tirar o ar, que vai ficar entre a terra que está sendo colocada de volta e a muda, o torrão da muda. Se ficar ar, a raiz apodrece também. A raiz da planta não gosta de ar. A raiz não foi feita para o ar, foi feita para a terra, para o humus. Tem raiz que foi feita para a água, né? Mas as raízes elas gostam do humus. Tem um estudo que aponta que você pode dar todos os nutrientes para a planta, mas em alguma medida ela vai gostar de um pouco de humus. Sempre vai ter que ter um pouco de humus. Aqui agora eu posso completar esse finalzinho que faltou. Essa terra aqui. Essa grama a gente evita de trazer ela de volta para dentro do buraco. Mas não precisa fazer um trabalho muito detalhado, não, que isso aqui daqui a pouco vai nascer de novo também. Ó, tá vendo? É no colo dela. Já é para onde ela foi feita. Eu não posso nem enterrar, nem manter isso não posso nem botar isso muito para baixo, nem muito para cima. E com essa terra agora, eu dou a forma do meu ninho. Eu boto em volta. Que agora eu começo a criar mesmo esse formato do ninho. Quando eu boto essa terra que estava lá embaixo para cima, se eu botar para cima e deixar ela assim, pelada, ela rapidinho vai ficar pobre, né? Mas se eu pegar ela e encher ela de matéria orgânica, e aí já posso pedir para alguém abastecer uma cesta ou um carrinho de matéria orgânica, por favor. Essa semente. Tem ali já. Boa. Ainda tem o careru? Caruru azedo? É. Já vou com... Fernando, legal ressaltar que esse feijão de porco já foi colhido daqui. É. Isso aqui é mais barato. Isso aqui já é o começo do nosso trabalho sintrópico, né? Essas sementes de feijão de porco eu trouxe lá do meu terreno e a gente plantou aqui. Agora, as sementes que a gente está plantando aqui, elas já foram colhidas do plantio que a gente fez. Então isso aqui já começa a mostrar pra gente, ó, já está caminhando um pouquinho no sentido da vida mesmo. Que a gente está conseguindo gerar qualidade de vida e quantidade de vida no lugar. Né? Muitas vezes a agricultura, ela importa fertilidade. A gente compra o adubo na loja, compra semente, compra muda. Mas tudo a gente pode criar no nosso lugar. Né? E essa semente de feijão é o início assim do nosso pagamento. Né? A gente está começando a pagar o que a gente está investindo aqui através dessas sementes. Melhor adaptadas ao lugar. Né? São vários benefícios da gente ter elas. A gente planta elas assim, ó. São 3 sementes juntas.
bota, só dá uma enterradinha. Isso aqui não precisa plantar fundo não. Aqui tem semente de mamão com abóbora também, maravilhoso. Pode pegar um punhadinho assim, ó, tá? Tem melão também. É, tem melão, né? Não tem abóbora Ó, também. não precisa ser fundo. E depois que planta, não bota a mão em cima, não faz isso. Agora que já está plantado, não pode mais apertar essa terra não. Aqui tem os caroços de manga, mamão e abóbora e melão não tem problema secar. Caroço de manga eu costumo plantar ele fresco, eu não gosto de plantar ele seco não. Mas ele nasce também. Mas tem, assim como o cupuaçu, né? Mas o cupuaçu seco não nasce, não. Exatamente. E jambo também não. Mas essa manga vai crescer aí? É, isso que eu ia perguntar. Vamos botar, né? Você já estava aqui na frente, vamos botar ela no E o chão. pauzinho, vai? Vai ficar muito pé de manga? Não, é o cinto. Podem nascer vários. Né? Se eu, por exemplo, se eu quero ter uma árvore de manga saudável, seria legal se eu plantasse 100 caroços de manga junto, aqui dentro. Desses 100, e 80 iam nascer e iam ficar dessa altura. Desses 80 eu ia ter uns 10 ou 20 que já iam estar dessa. Então eu pego e corto esses 60 que estão dessa e deixo os 20 que estão dessa. Depois com o tempo eles vão se selecionar, eu vou ter uns 10 aqui em cima. Tiro os que ficaram para baixo e deixo esses 10. Até no futuro, lá com 3, 4 anos, eu vou ter 3 mangueiras dessa grossura assim, com 3 metros de altura. Aí você escolhe, você vê qual que está mais bonito. Né? Na verdade não é a gente que escolhe, né? Aqui a gente sempre está falando que a gente está co-criando. Né? Então a gente está participando do processo de criação que já existe. Né? Se você observar, esse aqui é o careiro azedo. Eu plantei outro dia com uma turma de escola, a gente chupou 60 mangas e plantou as 60. Eu queria mostrar para eles isso, né? E aí nasceu lá no terreno, nasceram uns 40 e poucos pés de manga. Esse carudo é o quê? A gente usa o tronco para isso, para fazer o apodrecimento dele. Não pego isso aqui e queimo, não pego isso e jogo no lixo, nada disso. Nosso único objetivo com ele é fazer ele apodrecer. Então, por exemplo, tem uma tempestade, cai aquele monte de galho da mangueira e um monte do abacate. Eu corto e faço a forma do ninho na árvore grande já? Pô, vai ser melhor ainda. Tá, Isso é o que a gente mais recomenda. tá. É pegar, por exemplo, a sua mangueira, a gente tem que colocar o tronco, né, de acordo com a copa da árvore. Então, vamos fazer um exercício, pensar nessa aqui como se ela estivesse grandona. Né? Eu tenho que vir com esses troncos que caem até a linha da copa dela, que é essa linha aqui. Aqui, ela vai ter raiz, aqui ela vai ter raiz, aqui nessa ponta vai ter raiz. Na sombra, assim, no diâmetro da sombra. Todo o dossel Caramba, dela, acabou o terreno. mas é mesmo. Mas esse que é o barato, a gente conseguir cobrir o solo do terreno todo. Né? Tendo como pretexto essa cobertura da raiz e das plantas. Né? E que não é só um pretexto, é uma obrigação nossa. Se a gente quiser viver, se a gente quiser morrer, a gente não precisa fazer isso. Mas se a gente quer viver, a gente precisa fazer coisas que se aproximem dos processos da vida. E foi assim que a vida se desenvolveu na Terra. Né? O mecanismo que cria a vida no planeta é a floresta. Não é o ser humano. A gente acha que é a gente que cria a vida no planeta. Quem cria a vida é a floresta. A gente é uma partezinha desse mecanismo floresta. Né? É uma espécie que está aqui dentro para favorecer essa floresta. Né? Nosso objetivo é favorecer os processos florestais, que ele é doado pela Secretaria de Conservação aí de Niterói, né? Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura, tudo. Eles trituram esse material da poda das árvores da cidade, tritura e fica assim, tá vendo? Ele é ideal, por quê? Porque ele tem tanto troncos, pedaços de tronco, quanto de folha. Então ele é um material que ele fermenta. Nisso que ele fermenta, ele ativa os processos vivos aqui dentro. Né?
Se eu pego, por exemplo, vou numa plantação de eucalipto e pego só os troncos dos eucaliptos e picoto eles, ele vai demorar muito mais para apodrecer do que esse material aqui. Porque esse E o material... calor que ele gera não prejudica o solo? Então, se ele ficar amontoado, ele vai gerar calor. Se ele ficar no formato da casinha do esquimó. Entendi. Mas nesse formato aqui, ele não gera calor, não. Nesse formato, ele cumpre uma função de chapéu de palha. Funciona como um chapéu de palha para o solo, né? Então ele tem uma função aqui física mesmo de proteção do sol, da luz intensa. Não tem cara de ninho? Tem. Ai, dá vontade de comer, de sentar. Dá vontade de morar aqui. É, dá. Ficar sentada, pegar um Não livro. tem como nascer assim, né? Nessa delícia aí. Né? Exato. Esse carinho, né? Lá na Lapa, a gente fez esse trabalho aqui, bem parecido com esse que a gente faz aqui. E aí quando a gente acabava de fazer isso, os moradores de rua, a primeira coisa que eles faziam era deitar aqui em cima. Falar, vou dormir aí. Porque fica um lugar aconchegante.